Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Nós temos lá no artigo 12.3 da Constituição Federal, que é os cargos privativos de brasileiro nato. Depois se você não viu, veja aí o áudio da lei da nacionalidade, que também é importante. Mas fora aqueles cargos privativos de brasileiro nato, todos os cargos no Brasil são acessíveis a todos os brasileiros, desde que preencham requisitos estabelecidos em lei. Então, se existe um requisito para entrar no cargo público, a lei deve estabelecer esse requisito. Não é decreto, não é portaria, não é resolução. Além disso, dependendo da condição do estrangeiro, ele também pode fazer cargo público, pode fazer concurso público ou ingressar em cargo público através de cargo comissionado. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O que acontece? Existem duas formas de você entrar no cargo público. O primeiro é a forma tradicional, que é o efetivo, que é você que está me escutando agora, caso você esteja se preparando para um concurso. E a segunda forma é através da livre nomeação, que são para cargos comissionados, como, por exemplo, diretores, secretários de governo. Então, esses cargos não dependem de concurso, não precisa de fazer concurso. Você pode nomear quando você quiser, por isso que se fala livre nomeação, como também você pode exonerar quando você quiser. Já o cargo de concurso, que é o servidor efetivo, o desligamento do servidor do serviço público, ele tem algumas regras. Então, o gestor público não pode desligar por bel prazer. Bacana? Então, existem duas formas, o servidor efetivo e o cargo em comissão. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Cuidado para a banca não tirar aqui essa palavrinha até. O concurso público ele terá validade de até 2 anos. Quem vai prever esse prazo é o edital. Então, o seu concurso ele pode ter 6 meses, pode ter 1 ano. O que ele não pode ter é mais que 2 anos. Então, quando o edital do concurso vem, ele vai estabelecer esse prazo. Então, ele é até 2 meses e, caso ele seja prorrogável, pode prorrogar por igual período que está estabelecido no edital. Bacana? Cuidado, se a banca tirar o até, então, obrigatoriamente, o concurso deveria ter 2 anos. E não é assim que funciona. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Claro, então se você passou em um concurso, então naquele prazo do edital abriu-se um outro concurso, claro que você tem preferência para ser chamado, para tomar posse, do que aquele que veio depois. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Cuidado, então somente o servidor civil, o militar, ele não tem direito nem à greve e nem à associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então aqui não se fala da proibição de greve do militar, que é previsto lá no artigo 42. Tá? Então o militar ele não pode fazer greve. Além disso, existe um entendimento do STF, onde outros profissionais da segurança pública, como por exemplo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e até mesmo a Guarda Municipal também não podem fazer greve, não podem exercer o direito de greve previsto aqui na Constituição. Inciso 8. A lei reservará
percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então aqui nós temos uma terceira forma de ingresso no serviço público, que é uma forma muito rara, que são contratações por tempo determinado. Então, onde você abre um processo seletivo, é muito usado em prefeituras, você abre o processo seletivo e aí você contrata apenas por tempo determinado em caráter excepcional. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º, artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada, em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarca e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 50 e 153 desta Constituição. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor, B, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então aqui é a única possibilidade de acumular cargo público na administração. Cuidado, nós estamos falando de cargo público. Então você só pode acumular cargo público, ou seja, fazer, por exemplo, 2 concursos e tomar posse nesses cargos, quando for 2 cargos de professor, e aí você pode, por exemplo, fazer concurso para professor no seu município, no seu estado, ou no seu município e no município vizinho, não tem problema. Cuidado, nós não estamos falando de cargo privado. Você pode assumir quantas escolas privadas você quiser, porém, nós estamos falando aqui de cargo público. Além de 1 cargo de professor com um técnico ou científico. Cuidado para a banca não trocar a palavra ou pela palavra e. Se você coloca a palavra e, não seriam 2 cargos, seriam 3. Professor, técnico e científico. Cuidado, é ou. Ou você é professor e técnico, ou você é professor com científico. E, por fim, 2 cargos privativos da saúde. Em algumas constituições, está 2 cargos privativos de médico. Então, se você tem um concurso aí que cobra Constituição Federal e Constituição Estadual, dá uma olhadinha na sua Constituição Estadual, está dizendo 2 cargos privativos de médico. Se estiver dizendo, provavelmente a banca não vai cobrar sobre acumulação de cargo na sua Constituição Estadual, uma vez que a Constituição Federal é a nossa lei máxima e, portanto, seria uma questão passiva de anulação, caso cobrasse com base na sua Constituição, se estiver colocando lá
2 cargos de médico. É qualquer profissão da saúde regulamentada. Bacana? Somente nesses casos você pode acumular cargo público. Continuando, no inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Este inciso também é muito recorrente em prova, né? Na verdade, todos os incisos aqui que nós estamos fazendo comentários, eles são, né, muito mais incidentes em prova, né? Bacana, deixe seu like aí, todos os nossos incisos aqui possíveis, comentados, aqueles mais importantes para a prova. Então aqui, a Constituição, ela está colocando regras, né, para a criação das nossas administrações indiretas, autarquias, empresas públicas, sociedade econômica mista e fundações, tá? Então fique muito ligado nesse inciso. Vamos repetir que ela é muito importante. A autarquia, né, ela pode ser criada aí através de lei específica, somente através de lei específica, e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade econômica mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, para que se crie aqui as subsidiárias das administrações indiretas, é necessário a autorização legislativa. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a maneira de contratar na administração pública é através de licitação, que inclusive teve reforma, né, a nova lei de licitação, será gravada aqui no canal. Deixa aqui no comentário se no seu edital está cobrando a lei de licitação. Vamos gravar ela para você também. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna de qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários e registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e inciso 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então aqui, a nossa Constituição, ela coloca as consequências dos atos de improbidade. Se no seu edital está cobrando a lei de improbidade, é pouco provável, talvez, de cobrar o parágrafo 4º, que vai cobrar com mais rigor lá na lei de improbidade. Porém, se ela não está sendo cobrada, também é um parágrafo muito importante. Então, leve aí para a sua prova as consequências dos atos de improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Além disso, ele ainda pode também responder perante a lei penal. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então aqui é muito comum do direito da nossa responsabilidade. Então o servidor, ele responde de maneira civil, penal e administrativa. Caso ele gere algum dano a alguém, ele vai responder, porém a administração responde por ele, e essa administração ela pode entrar com ação de regresso, cobrando aqueles danos causados pelo agente. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: inciso 1, o prazo de duração do contrato; 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes; e 3, a remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatórias previstas em lei. 12. Para fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cuja as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então aqui é muito comum de se cobrar em prova quando você tem o estatuto do servidor aí do seu cargo, do seu município, do seu estado, a lei que trata do regime jurídico. Nós estamos falando aqui da readaptação, que é uma forma de provimento aonde um servidor que tem alguma limitação no seu cargo, seja ela física ou mental, ele é readaptado a um outro cargo que se adapte mais com essas suas limitações. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Lembrando que as regras de aposentadoria foram alteradas em 2019, a nossa Constituição está toda atualizada, né? Então já deixa o like aí. Nesse áudio aqui ainda vamos falar sobre as novas regras de aposentadoria. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga a regime próprio de previdência social. Parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública individual ou conjuntamente devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então aqui nós temos um artigo muito importante, muito recorrente em prova. Ele pode ser cobrado tanto aqui na Constituição quanto no Estatuto de Servidor, caso estiver no seu edital. Aqui traz as regras para o que acontece com o servidor que ganha um mandato eletivo, tanto no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Vamos lá então. Inciso 1. Tratando-se mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, caso ele ganhe para presidente, governador, senador, deputado federal ou estadual, ele se afasta do seu cargo e recebe a remuneração do mandato eletivo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então aqui, nesse caso, digamos que ele ganhou para prefeito, ele também se afasta do cargo, porém, ele pode escolher qual remuneração ele quer receber, independente qual seja maior ou menor, fica a critério do servidor. E no inciso 3, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, neste caso, é a única forma de acumulação de cargos para mandato eletivo. Então, se ele ganhar para vereador, se tiver compatibilidade, ele pode trabalhar nos dois e, é claro, vai receber os dois. Não havendo a compatibilidade, segue a regra do prefeito, se afasta e aí pode escolher qual remuneração vai receber. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Claro, se ele não trabalhou, não dá para dar promoção a ele por merecimento. Eu não consigo ali avaliar o seu merecimento. Porém, o servidor que se afasta, ele terá todos os direitos, contagem de tempo de serviço, promoção por tempo de serviço. A única que ele não terá é a promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, por exemplo, na União, nós temos a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal. Cada estado também terá o seu estatuto, bem como o próprio DF, e cada município também terá o seu estatuto. E ainda podemos ter estatutos próprios, como, por exemplo, Estatuto de uma Polícia Civil, Estatuto de uma Polícia Penal ou até mesmo o Estatuto dos Militares. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho da Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, inciso 2,
os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então aqui, nós vimos lá no artigo 7, com relação a direitos sociais dos trabalhadores, do trabalhador privado. Então aqui nós vamos ver abaixo alguns direitos previstos ao servidor público, porém a Constituição ela traz esses direitos do artigo 7 de alguns incisos, não são todos, para também o servidor público. Então cuidado, se a banca colocar na sua prova que o servidor público ele tem os mesmos direitos do funcionário da empresa privada lá do artigo 7º, do trabalhador urbano ou rural, está errado, não são todos, são apenas esses dos incisos falados aqui na Constituição. Então depois volta lá no artigo 7º e separa quais são esses direitos previstos no artigo 7º, que compreende também direito ao servidor público. Parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso o disposto no artigo 37, no inciso 10 e 11. Então nós temos duas formas de pagamento no serviço público. Temos aí o vencimento, que é o mais comum para servidores do Poder Executivo, e temos também o subsídio. Alguns servidores do Poder Executivo também recebem pelo subsídio. E aqui a Constituição, ela obriga o pagamento por subsídio a estes servidores. Vamos repetir? Mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. Esses serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então eles não podem receber por vencimento, e sim por subsídio. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecida em qualquer caso o disposto no artigo 37 do inciso 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados e do DF e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Então aqui nós temos novas regras para a aposentadoria que vieram com a reforma da Previdência de 2019. Vamos a elas. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas
para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Inciso 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, a União, ela trata aqui da aposentadoria da idade, porém as constituições estaduais e as leis orgânicas também poderão tratar, né, cada uma na sua Constituição, no seu ente federado, com relação à idade para a aposentadoria. Então, de um estado para outro, pode mudar aí um pouco a idade para se aposentar. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Então aqui nós temos uma das grandes alterações da aposentadoria da Constituição. Antigamente, o servidor público geralmente, principalmente da segurança pública, se aposentava com a sua remuneração integral, né? Ou seja, se ele estivesse aposentando ali com 10, 15 mil reais, ele aposentava com essa, né? Com essa remuneração. Hoje, ele aposenta com o teto máximo do regime geral de previdência, conforme previsto aqui na nossa Constituição. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvados o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e o 5º. Então vamos aqui com relação à aposentadoria diferenciada. Parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do 52, que são as polícias da Câmara e do Senado, e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144, que são os órgãos de segurança pública. Parágrafo 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º B
decorrente da agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 9 e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. 17. Todos os valores de remuneração considerados para cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. O parágrafo 21 foi revogado e no 22, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, inciso 1, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. 3. Fiscalização pela União
e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, de que trata o artigo 249, e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência. 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. 9. Condições para a adesão a consórcio público. E o 10. Parâmetros para a apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis por 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então aqui nós estamos falando sobre a estabilidade no serviço público. Quando você entra no serviço público, você passa por um estágio probatório, que é um período de 3 anos. Durante esse estágio, você tem que provar, é como se fosse um período de experiência, você tem que provar que atende os requisitos estabelecidos para que então possa alcançar a tão sonhada estabilidade. Então a nossa Constituição, ela traz o período de 3 anos. Existem algumas constituições estaduais um pouco atrasadas, que ainda não foram reformuladas, ou até mesmo algumas leis orgânicas que trazem prazo de estabilidade de 2 anos. Cuidado, este prazo de 2 anos está errado, tá? O prazo correto é da nossa lei máxima, que é a Constituição, de 3 anos. E aí, uma vez que você alcançou a estabilidade, fica mais difícil de você perder o seu cargo público. Então, para perder um cargo público servidor estável, vamos ver então as regras do parágrafo 1º do artigo 41. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Então, somente dessa forma, um servidor estável poderá perder o cargo. Cuidado, servidor estável, você no probatório pode perder o cargo através de outras formas. Então aqui, vamos repetir, para o servidor público perder o cargo. Sentença judicial que esteja transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ou ainda um processo administrativo que no final gere uma pena de demissão a você do cargo público, ou ainda a avaliação periódica de desempenho. Então são essas formas previstas na Constituição. Continuando, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Aqui nós temos 3 palavras importantes caso o seu concurso tenha a previsão de estatuto de servidor. Temos aqui a reintegração, a nossa recondução e o nosso aproveitamento. São formas de provimento que são muito recorrentes em prova. Então, se o servidor público for demitido de maneira injusta, ele volta ao serviço público através da reintegração. O ocupante da vaga desse que foi demitido é reconduzido ao cargo de origem e, caso o seu cargo seja declarado extinto ou desnecessário, ele fica em disponibilidade e pode ser aproveitado em outro cargo. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, para a gente entender aqui, digamos que na sua cidade tenha o cargo de agente de trânsito e guarda municipal. O prefeito vai lá e extingue o cargo de agente de trânsito. Ele acha que não é mais necessário aquele cargo na cidade. Então, o que eu vou fazer com estes servidores estáveis, uma vez que eu não posso mandar eles embora? Para mandar um servidor estável embora, somente através do artigo 41, parágrafo 1º, né, que é sentença judicial, processo administrativo ou avaliação de desempenho. Então, neste caso, estes servidores que são estáveis, cuidado, é o estável. Se você está no probatório, aí você vai ser mandado embora.
caso o seu cargo seja declarado extinto. Agora, estes agentes de trânsito, o prefeito vai colocá-los em disponibilidade. E caso necessário, o prefeito pode aproveitar em um cargo compatível, um cargo parecido com aquele que ele desempenhava. Então o prefeito pode aproveitar, por exemplo, na própria Guarda Municipal, que é a forma de provimento a aproveitamento prevista aqui no nosso parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal. Continuando, parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, a Constituição, ela separa as categorias de servidores civis e de servidores militares. Então, aqui, é mais comum de cobrar em concursos para carreiras militares, que é o artigo 42 em diante. Vamos ver, então, algumas regras com relação a estes servidores. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, se você está fazendo algum concurso para carreira militar, a palavra hierarquia e disciplina, ela deve estar sempre no seu dicionário, São a base, os princípios, os pilares das instituições militares. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferida pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, DF e territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Terceiro, aplica-se aos militares dos estados, DF e territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4. Das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, as condições para integração de regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, inciso 1, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação.